Fala aí, torcedor do nosso canal Futebol Total Oficial, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para trazer as informações, notícias do Palmeiras de hoje. Palmeiras que não vence há 3 jogos pelo Campeonato Brasileiro e busca neste sábado a reabilitação contra o Fluminense dentro de casa no Allianz Parque. No mesmo horário, teremos Flamengo e Bragantino no Maracanã. Palmeiras vencendo o Fluminense e o Flamengo perdendo ou até mesmo empatando, o Palmeiras reassume a liderança. Vamos trazer a jornalista direto do Allianz Parque com as informações. Vamos reagir aqui no nosso canal, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão, você encontra aqui no nosso canal Futebol Total Oficial. Vamos aí para o vídeo e logo depois eu volto falando mais do Verdão. Há 4 jogos para o fim do Brasileirão, 8 dias para a final da Libertadores, o Palmeiras vive uma sequência sem vitórias. Pois é, o vice-líder do Brasileirão não vence há 3 jogos, são 2 derrotas e um empate sem gols, com vitória na última partida aqui no Allianz Parque. O Verdão fez uma força-tarefa para contar com seus jogadores convocados nessa partida de quarta-feira, mas os esforços foram em vão com o empate. O Alviverde não conseguiu reassumir a liderança, mesmo com o tropeço do primeiro colocado, o Flamengo. É verdade que Abel Ferreira não contou com força máxima para valer, já que os atletas voltaram às pressas das suas seleções e com um desgaste físico, como disse Abel Ferreira. E esperar e rezar muito para que eles não se lesionem, né? Portanto, é uma decisão. Se os meter de início, vou ter que os tirar. É uma decisão de os poder meter a seguir. É dessa maneira que eu penso. São jogadores que alguns deles chegaram em cima do aquecimento hoje. Se para vocês isso é normal, para mim não é. O Palmeiras voltou a treinar neste feriado, já de olho na sequência do Brasileirão. Os selecionáveis serão melhor avaliados até essa sexta-feira e o Verdão agora vira a chave, tem mais um jogo em casa para correr atrás do líder. Encara neste sábado o Fluminense, mesmo clube que bateu o Flamengo durante a semana. No último confronto entre as equipes, no primeiro turno, o Alviverde levou a melhor lá no Maracanã. Triunfo por 2-1 com gols de Vitor Roque e Maurício. Os dois podem, inclusive, estar em campo novamente neste sábado, mas o Verdão tem uma baixa de peso. Não vai poder contar com o Andrés Pereira, que foi expulso depois do jogo contra o Vitória. Nesse confronto, o Verdão quer voltar a embalar. Por fim, a má fase e Abel Ferreira já mandou o recado. A responsabilidade de estarmos na posição que estamos no campeonato é nossa. Mas só me engana quem eu quero que me engane. Tá aí, então, a apuração do André Hernan, como ficou o vestiário do Palmeiras logo depois do tropeço com o Vitória ontem no Allianz Parque. E falávamos sobre isso, inclusive, logo depois da partida aqui no Sport Center, dizendo, olha, se por acaso o Flamengo vence essa partida, 5 pontos de diferença, fica muito difícil para o Palmeiras. Mas não foi isso que aconteceu, André. É cada um, assim, olha, fica na frente, não, quem sabe você. Boa noite. Boa noite, Marcela. Boa noite, Gustavo. Uma ótima noite a todos. Bastidores da televisão ao vivo. A gente passou aqui ontem um tempo bem extenso do programa falando sobre a possibilidade de um resultado de empate do Palmeiras combinado com uma eventual vitória do Flamengo e aí o que seria uma diferença de 5 pontos, né, a favor do Flamengo no campeonato. No final das contas, tudo aconteceu de uma forma diferente, porque o Flamengo não só não ganhou os 3 pontos, como perdeu o jogo, não ganhou nenhum. E a rodada terminou com a diferença menor. É verdade. O torcedor do Palmeiras que saiu bravo do estádio achando que o campeonato acabou, porque como disse o André, esse era o pensamento e o sentimento dentro do ambiente do vestiário do Palmeiras, ali, entre comissão técnica e jogadores, imagine a torcida. E aí, esse cara chegou em casa e o Flamengo perdeu. E talvez ele tenha dito, como nós comentamos, o que aumenta o tamanho do tropeço do Palmeiras. Porque se o Palmeiras ganha em casa, o campeonato tinha outra cara. Agora, 24 horas depois, a gente estaria falando, e aí, o que vai acontecer? Os 2 times estariam empatados em pontos. E é uma loucura completa mesmo, porque depois que a gente viu as partidas dos 3 líderes, se é que a gente pode chamar desse jeito, ninguém venceu.
somaram 2 pontos. O empate do Palmeiras e o empate do Cruzeiro. Com Juventude, né? Em 9 pontos para ganharem. Com 2 times do Z4. 2 times da zona de rebaixamento, candidatos à Série B no ano que vem. Então, é de fato uma coisa muito... O futebol é muito louco e totalmente imprevisível, mas no caso do Palmeiras, eu acho que a sensação é escapamos de uma situação potencialmente definitiva. E é preciso se reerguer o quanto antes. Eu gosto de como o André enxerga o tropeço do Palmeiras depois da derrota do Flamengo. Não é que, olha, não foi tão ruim assim. Não, foi ruim ao ponto de você poderia estar na liderança do campeonato. Eu acho que o Abel está mais bravo ainda. Depois que o Flamengo perdeu, ele ficou mais irritado ainda. É isso. Já estava, não menos. Eu estava conversando com um colega nosso hoje na redação sobre se a rodada de ontem tivesse acontecido na ordem invertida, primeiro o jogo do Palmeiras, depois o primeiro jogo do Flamengo, depois do jogo do Palmeiras, se a sensação do palmeirense seria diferente, né? Ao saber que após uma derrota do Flamengo contra o Fluminense, ele, Palmeiras, desperdiçou a chance contra o Vitória. Mas eu falei, olha, se o Palmeiras entra em campo sabendo que o Flamengo perdeu, acho pouco provável que a postura fosse a mesma que foi contra o Vitória. Porque o Abel criticou a postura, a atitude da equipe, a falta de ambição. Sabendo que o Flamengo teria perdido, imagino, conhecendo o time do Palmeiras, que seria outra postura. É curioso porque quando a gente olha o aspecto moral da rodada, né? O Palmeiras enfrentou um time de Z4 na mesma rodada em que o Flamengo teria um dos seus maiores clássicos. A chance de tropeço do Flamengo estava ali. Era uma rodada propícia para o Palmeiras voltar a empatar em número de pontos com o Flamengo. Então, dentro desse aspecto, o empate, ele frustra. Embora, matematicamente, a rodada tenha sido boa, né? O Palmeiras diminuiu a distância para o líder do campeonato. Mas quando a gente olha, quando a gente bota no contexto contra quem foram os jogos, o Flamengo tinha um adversário mais difícil, era o resultado mais normal de acontecer, era uma derrota do Flamengo, mais normal do que o empate do Palmeiras contra o Vitória, mais normal do que o empate do Cruzeiro contra o Juventude. Fato é que nem o quarto colocado ganhou, o Mirassol também empatou com o Santos. Então, rodada boa para quem? Para o Botafogo, para o Fluminense. Dos 6 primeiros colocados, foram os únicos que venceram na rodada. Vai falar do Fluminense daqui a pouquinho. Nesse caso das partidas terem sido realizadas na ordem inversa, o Palmeiras entrar em campo sabendo que o Flamengo tinha perdido, eu acho que a sensação do torcedor palmeirense seria de um enorme desperdício de oportunidade. Total. Mas ele teria sido poupado do pensamento que o campeonato acabou. Sim. Isso ele já sabe, isso nem passaria pela cabeça dele. E enquanto o jogo do Flamengo não terminou, muita gente falou, o Flamengo vai dar um jeito de virar isso aí, vai ganhar e tal. O Flamengo não chegou nem perto de E essa rodada mostra muito também como os times lá de baixo, eles estão jogando a vida. Jogando a gente viu o próprio Santos contra o Palmeiras. Claro. A gente tem visto o Fortaleza hoje contra o Bahia, o Juventude contra o Cruzeiro, o Vitória contra o Palmeiras. Vamos ver o Internacional, né? O Internacional precisa começar a mostrar também essa força que eles estão só o Sport, coitado, que não conseguiu. E ainda assim abre os dois. Abre 2-0 sempre. Ou um contra o Flamengo. Faz 2 gols, os gols eles fazem. O campeonato ele é pegado nessa fase, muito pegado. Tem isso. E quando a gente fala também de horário de jogo e vemos isso acontecer, como é que o Palmeiras entraria em campo se por acaso já soubesse que o Flamengo teria perdido o seu jogo? Dá para você organizar um pouquinho, em um certo momento, os horários das partidas desses times que lutam pelo título do Campeonato Brasileiro, né? É claro, no paraíso, num lugar perfeito, você coloca ali todos os jogos no mesmo horário, no mesmo dia. Não dá para acontecer. Mas quando chega nessa parte aí, nessa reta final de campeonato, se der para você organizar e colocar todo mundo no mesmo horário, é muito melhor. Tem sido um pouco mais difícil, porque especificamente nesse Campeonato Brasileiro, e acho que daqui para frente vai ser assim, como a gente tem cada vez mais plataformas, players transmitindo, a gente tem cada vez menos jogos no mesmo horário. Tá tudo espalhado mesmo, né? Então isso dificulta um pouco mais. Nas últimas rodadas, na última com certeza, né? Na penúltima muitas vezes também. Mas tá mais difícil porque tem mais gente transmitindo, então os horários estão mais espalhados para agradar as emissoras, plataformas. Etc, streamings. Hoje em dia é tanta coisa. Players. O André Kfouri, animicamente, olhando para um Flamengo que perde de um Fluminense, de um grande rival e um clássico, e de um Palmeiras que tropeça de um time que está no Z4, o que é pior? Porque esse próprio Palmeiras também perde do Santos, que é um grande rival também, jogando fora de casa, né? Eu acho que são duas sensações diferentes. O Palmeiras recebeu um adversário muito inferior tecnicamente em casa,
e deveria ter ganhado. Era meio que, entre aspas, obrigação do Palmeiras ganhar o jogo. O Flamengo enfrentou um adversário absolutamente tradicional, num jogo que é sempre diferente, um emblema do futebol brasileiro. O Fla-Flu é uma coisa distinta de todo o resto e os resultados todos são viáveis, em especial porque é óbvio que o Fluminense se motiva, independentemente de ter ainda objetivos, e tem, é por isso que jogou para ganhar e ganhou, mas o Fluminense se motiva de uma maneira muito especial para enfrentar o Flamengo. O questionamento maior, né, a crítica de boa parte da torcida do Flamengo, pelo que eu percebi hoje, a gente estava aqui no ar ontem enquanto o jogo acontecia, é a respeito de postura mesmo. Não é nem a questão técnica, é de um primeiro tempo, entre aspas, mole, sem interesse, o que é estranho, né? Porque se trata de um clássico. O Flamengo quer ser campeão, uma grande oportunidade de continuar na liderança do campeonato, somando 3 pontos. O Palmeiras não conseguiu ganhar, o Flamengo perdeu também, é óbvio, uma grande oportunidade. Mas o Palmeiras ele vem a 3 rodadas numa situação anormal em relação ao que é o seu nível de competitividade, aquela regularidade que a gente sempre apontou no time do Palmeiras, capaz de empatar jogos jogando mal, capaz de ganhar jogos jogando mais ou menos. E isso não aconteceu nas últimas 3 rodadas, então me parece que para o Palmeiras há uma sensação um pouco maior de urgência, de olha, é preciso recuperar aquilo que vinha sendo feito, porque senão o campeonato pode escapar de uma hora para outra em uma rodada, como poderia ter acontecido ontem. Bom, e já temos então um Fluminense que venceu o Flamengo ontem na 6ª colocação do Campeonato Brasileiro. Trazer aqui agora, pessoal, a classificação atualizada após os jogos desta quinta-feira. Tivemos Juventude e Cruzeiro 3-3. Fortaleza venceu o Bahia 3-2. Corinthians 3-1 no São Paulo. Internacional 2-1 no Ceará. E aí ficou para o dia 3 de dezembro, Bragantino e Vitória, Atlético Mineiro e Palmeiras. Classificação, primeiro lugar o Flamengo 71, segundo lugar o Palmeiras 69, terceiro lugar o Cruzeiro 65, quarto lugar o Mirassol 60, quinto Botafogo 55, sexto Fluminense 54, sétimo Bahia 53, oitavo Bragantino 45, nono São Paulo 45, décimo Corinthians 45, décimo primeiro Atlético Mineiro 44, décimo segundo Grêmio 43, e daqui do Vasco para baixo, pessoal, tá todo mundo na briga. Do Vasco para baixo tá todo mundo na briga, por quê? Porque, por exemplo, o Vasco e o Ceará, que estão com 42 pontos, eles precisam pontuar, porque só tem mais 4 rodadas. Vamos colocar aí que um dos dois perca as 4 partidas, com 42 pode cair. Então eles precisam pontuar. Igual o Internacional, que tem 40, aí do Santos para baixo, é os times que realmente ali estão na briga nesse momento. Mas faltam 4 rodadas. Santos 37, Vitória 36, Fortaleza 34, Juventude 33 e Sport 17 pontos. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.